Galera, saiu o primeiro trailer de Resident Evil, exatamente, galera. E agora nós vamos avaliar e vamos colocar nossas primeiras, impressões sobre esse grande clássico aí dos jogos. Porém, o que a gente vai trazer hoje aqui é um breve resumo do que a gente viu agora com relação aos trailers. E aí, trouxe fidelidade? Vai ter alguma referência com relação aos jogos? É canônico ou não? Então é esse tipo de coisa que a gente vai debater aqui e toda a trajetória do filme. Porém, eu vou logo falando o que é mais importante. Será que teremos a presença de personagens tão queridos e famosos dos jogos nesse filme? Então se prepara que eu vou responder para vocês nesse vídeo agora, e pode ter certeza, galera, nem tudo é o que parece, nem tudo que acreditamos vai estar presente. Beleza? Então vamos dar um pulinho lá, vamos entender como é que vai funcionar essa nova dinâmica desse filmaço, que eu acredito que vai dar bom, porque me surpreendeu quando eu vi os trailers. Então vamos dar um pulinho lá agora. Olha, Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês. Estamos rumo a 2.000 inscritos, por isso que a gente precisa da sua ajuda. Cada like que vocês deixam, o YouTube recomenda para mais 5 pessoas, e aí nós vamos crescendo sucessivamente graças a vocês. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Começando aí com as informações mais interessantes logo de cara, para deixar vocês bem por dentro do que a gente precisa saber com relação a esse novo filme de Resident Evil 2026. O filme se passa no dia em que ali a gente tem um surto, ok? Ali na cidade onde tudo começa, em Taris. E aí tudo começa, claro, em Raccoon City. O protagonista Brian está ali na cidade quando tudo começa a dar ruim, mas ao longo do filme ele vai entrando cada vez mais para o centro da cidade, onde verdadeiramente o caos está instalado. E ali é onde de fato acontece tudo. É uma cidade basicamente destruída e lembra muito os jogos de Resident Evil. Cara, perfeitamente, combinando o cenário de destruição, fogo, carro batido, sabe, sem luzes, realmente um verdadeiro caos. E aí o Brian, ele adentra na cidade e é onde tudo começa a acontecer. Agora, Resident Evil 2026 está conectado com alguns jogos? Essa é a pergunta que não quer calar e muita gente gostaria que sim. Mas segundo o próprio diretor, ele diz que enquanto o Leon está chegando na delegacia, com toda aquela treta dele, lá no outro lado da cidade, o Brian está seguindo a própria missão, certo? E não sabem, de fato, ninguém sabe um sobre o outro, mas eles coexistem ao mesmo tempo. Ou seja, esse filme se passa ao mesmo tempo dos eventos do jogo de Resident Evil 2. Mas eu já adianto que nenhum personagem conhecido vai aparecer. Exatamente, se você achava que o Leon, Claire e a própria Shelly ia dar as caras, esqueçam, galera, não. O filme é sim parte canon da franquia, mas isso não é relevante, tá? Com relação a essa nova etapa de Resident Evil. O que mais inspirou o diretor a criar essa nova história e dar vida a esse filme foi o próprio Resident Evil 4, que é considerado por muitos um dos melhores jogos da franquia. Eu particularmente eu não curti muito. Eu sei que vai ter muita gente que vai vir me crucificar aqui por conta disso. Até mesmo meu filho pesa na minha. Ele fala que Resident Evil é sim o melhor jogo da franquia. Eu prefiro Resident Evil 6. Biohazard, cara, simplesmente um dos melhores. Mas com relação à inspiração do próprio diretor, sim, vem da parte de Resident Evil 4, tá? E aí inspirou ele a criar esse novo Resident. Eu me surpreendi por conta dos efeitos especiais. Quando eu vi o primeiro trailer, quando eu vi o trailer de cara, galera, sabe, aquelas mãos, aqueles braços saindo pelas portas, me lembrou muito
como eu posso falar aqui, Uma Noite Alucinante. Realmente eu falei, cara, será que a gente vai ter alguma coisa como Uma Noite Alucinante? Mas não. Aí, né, me jogaram um balde de água fria e mandaram o Resident Evil. Eu fiquei triste? Não, eu gostei demais. Por quê? Tá muito semelhante, a essência do jogo tá muito legal, ok? A gente pode ver o protagonista, o Brian, ele circulando pela cidade. E isso é basicamente o que Resident Evil nos entrega, né? O personagem a gente tem que seguir etapa por etapa, cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, até encontrar uma verdadeira solução para os problemas. E o Brian praticamente ele vive essa dinâmica do jogo. Como por exemplo, ele começa, eu percebi, com uma pistola. Então, cada casa que ele entra, ele encontra uma arma, porém, ele não encontra a munição. Então, ele tem que procurar a munição para poder carregar a arma. Basicamente, isso acontece nos jogos. Então, não fica aquela coisa automática, não. Ele tem que conseguir, ele tem que, né, conseguir uma forma de sobreviver. Principalmente ali aquela caixinha verde que tem uma cruzinha ali que indica que são kits de primeiro socorro. Segundo o diretor, aquela caixinha é muito importante para a vida do Brian. E ali, cara, conforme o filme vai desenrolando, a gente consegue ver que realmente Resident Evil está bem instalado, ok? Com relação às referências dos jogos. E isso é muito importante porque mantém a essência. E isso é muito bacana. Eu curti demais o cenário, CGI, cara, realmente me surpreendeu demais. E eu curti muito. Agora, muita gente, né, viu ali, né, ao fundo do filme, uma criatura gigantesca, tá? Digamos ali, pálida, quase, digamos, nua. Com certeza estava nua, porque realmente é um negócio bizarro. Muita gente, né, acreditava que seria um Nemesis, mas não. O diretor também adiantou que não teremos um Nemesis da vida. Eu até curtiria se tivesse, porque realmente esse filme trouxe mais semelhança, trouxe mais fidelidade com relação aos zumbis. Mas aquela criatura ali é basicamente gigantesca, a gente não sabe de fato qual é a origem daquele ser, ok? Diferente de muitos que queria ter o Nemesis, a gente não vai ter. E outra coisa bacana que no meu ponto de vista, a gente não vai ter uma Alice como protagonista. Afinal de contas, eu nem sei como é que surgiu essa Alice, até porque na própria franquia de Resident Evil, ela nunca apareceu, ela nunca existiu. Então, aqueles filmes de Resident Evil que a gente já estava acostumado desde 2000 até o último filme, a Alice foi a protagonista. Se vocês sabem me dizer como foi que surgiu essa personagem, se ela apareceu em algum jogo do Resident Evil que eu não me lembro, comentem aí que eu vou adorar saber demais. Ok? Mas com relação a CGI, efeitos especiais, a história, cenário, realmente me pegou muito, principalmente a câmera acima dos ombros do personagem, que lembra muito os jogos, né, de terceira pessoa. Então aquilo ficou muito bacana, a movimentação da câmera trazendo mais a proximidade com o cenário. Então deixa a gente mais entregue, ok, aos filmes. Então isso me deixou muito empolgado e realmente parece que vai dar muito bom. Porém, nem tudo são flores. A gente tem que assistir o filme para poder entender toda a dinâmica que realmente aconteceu, o que vai acontecer. Teremos novidade? Será que vai dar bom ou ruim? Essas são as perguntas que muita gente faz, e principalmente todo fã da franquia de Resident Evil. Mas eu vou logo adiantando. Não espere por Leon, não espere por Claire, não espere por Sherry, ok? Nenhum desses personagens clássicos da franquia vai dar as caras nesse filme. É apenas um filme, porém isolado dos jogos de Resident Evil, apesar de ser canônico. Beleza? A gente sabe que houve muitos exemplos, né, eventos ali em Raccoon City que originou muita coisa de Resident Evil. Mas esse em específico, ele tem mais uma característica mais isolada. Porém, sim, tem todo o canon e tem toda a história voltada para a franquia de Resident Evil. Beleza? Então qualquer novidade que a gente encontrar com relação ao filme, a gente vai trazer para vocês em primeira mão e todos os detalhes em específico. E vamos torcer sim para que o filme venha nos agradar, porque realmente estamos, né, esperando esse tipo de filme. E quando sai, cara, não é aquilo tudo, a gente sai desanimado do cinema.
E aí a gente tem que apostar mais uma vez, né, que esse filme possa dar bom. Beleza? Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Estamos crescendo graças a vocês. O mérito do canal é pra vocês. Dito isso, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu. Fui.